E aí, gente, tudo bem, galerinha do primeiro ano? Olha só, hoje a gente vai trabalhar com o segundo gênero do PAS, da primeira etapa, tá? E em seguida eu vou passar uma proposta de produção de texto para vocês começarem a trabalhar. Então a gente tem aqui a carta de solicitação, né? Nós temos só dois gêneros na primeira etapa, o relato e a carta de solicitação. Então, olha só, na carta de solicitação, o que é uma carta de solicitação, né? Carta é sempre igual, nós vamos ver, ela tem o cabeçalho, né? Tem o vocativo, tem a carta, o texto da carta, a despedida e a assinatura. Mas o que vai ser uma carta de solicitação? Olha o que tem aqui. Esses slides são para apenas acompanhar a aula, vocês já têm o material em PDF mais completo que eu entreguei para vocês, postei lá para vocês no Delta. Então, olha só, o gênero carta de solicitação possui caráter predominantemente argumentativo persuasivo, ou seja, você vai trazer argumentos para persuadir e convencer a pessoa que está recebendo a carta. Tem por função apresentar a um interlocutor competente a solicitação de alguma medida que possa solucionar o problema apresentado pelo locutor. Após a apresentação do problema, os argumentos que fundamentam a solicitação devem ser selecionados e organizados de forma a comprovar as razões do remetente. A estratégia argumentativo-persuasiva busca convencer o destinatário por meio de explicações, relações de causa e efeito, comparações, exemplos, ou seja, você tem um problema, você quer solucionar esse problema e para solucionar esse problema você vai solicitar alguma medida para que esse problema seja resolvido. E para isso você precisa trazer argumentos para fundamentar por que isso é um problema, né? Que formas que você tem para argumentar? Essas que eu coloquei aqui embaixo no slide, ó. Explicações, relações de causa e efeito, comparação, exemplo, para você poder convencer o locutor de que a sua solicitação merece atenção e merece ser resolvida, tá? Quais são as características de uma carta? De todas as cartas e da carta de solicitação que estamos falando aqui. A carta apresenta os elementos característicos da estrutura de carta. Então, ela tem que ter o local, a data de onde você está escrevendo a carta, né? O vocativo, com quem você está falando, a despedida, até mais, até breve, aguardo que minha solicitação seja atendida, nós vamos ver, e a assinatura, o nome que você vai colocar na carta. Lembrando que o nome nunca vai ser o seu nome, vai ser o nome que o comando vai te dar. Ele vai te dar um nome no comando que você vai ter que assinar, tudo bem? Como a gente já faz no relato, né? O comando sempre traz um nome e você vai usar aquele nome no comando. E se o comando não trouxer nome? Isso nunca vai acontecer numa carta, mas caso aconteça de um comando que não dá um nome, você não vai assinar nada, até mais ponto final, tudo bem? No corpo do texto, o que mais? Continuando, deve-se respeitar o recuo nos parágrafos. Então, você colocou lá local, data, vocativo, em seguida começou a carta, faz a margem de parágrafo. Então, esse recuo é a margem de parágrafo. O uso adequado de pronome de tratamento será avaliado. Então, eu vou olhar prezado, caríssimo, vossa excelência, isso vai depender qual é a pessoa que você está escrevendo, para quem é essa pessoa. Se eu estou escrevendo a carta para o diretor da escola, para a diretora da escola, eu vou usar um pronome de tratamento mais simples. Se eu vou escrever para o juiz, eu vou usar um pronome de tratamento vossa excelência. Então, eu tenho que observar esse uso adequado dos pronomes. Devem-se evitar abreviações de pronome de tratamento em carta. Então, o vossa excelência, por exemplo, não pode ser v.exa de vossa excelência, tem que ser vossa excelência por extenso. Na introdução, explicite sua socialização. Elabore um perfil, uma função social que possa servir como base para a sua argumentação. O que é a socialização? Lembra quando você se apresenta para o interlocutor, para quem está recebendo a carta. E essa função social, você vai detalhar ela na sua carta. Então, se o comando fala que você é uma professora, você vai inventar tudo que não estiver no comando. Você vai falar de qual matéria você é professora, quantos anos você tem, por exemplo. Se a carta é uma reclamação de um problema em relação às escolas da sua cidade de Marialva, então você vai falar que você está há muitos anos trabalhando nessa escola, nessa cidade, que você observa uma série de problemas que aparecem nessas escolas da cidade, ou seja, você
e começou a falar da sua função social, seu nome, sua idade, qual matéria você dá aula, então você vai ter que desenvolver essa função social na carta, tá? Deixe claro o objetivo e o tema da carta ainda no início. O comando vai te dar o tema, que você vai ter que colocar no primeiro parágrafo, e o objetivo da carta também. Então, é uma carta de solicitação. Então, você tem que deixar claro, eu vou solicitar o quê? Vai depender do meu tema. Eu vou solicitar que o preço das passagens de ônibus seja reduzido. Eu vou solicitar que o caminhão do lixo passe mais vezes no meu bairro. Veja, são objetivos diferentes e eu tenho que colocar no primeiro parágrafo. O uso da primeira pessoa do singular deve ser recorrente, ao menos uma vez em cada parágrafo. Então, você vai ter que fazer uso. Eu, falo, sou. Então, tem que usar a primeira pessoa, porque é você que está escrevendo. Retome o vocativo no decorrer da carta, nós vamos ver. Então, se você está falando com a diretora da escola, né? Prezada diretora. Aí você vai pelo menos uma vez durante a carta, assim, diretora. Dessa forma, diretora, você precisa retomar esse vocativo pelo menos uma vez. Mas, Ju, eu posso usar o vocativo nos 3 parágrafos da minha carta uma vez? Pode, não tem problema algum. Mas se você usar pelo menos uma vez, está ótimo. O que você não pode é deixar de usar o vocativo na carta. Chamar a pessoa na carta que você está falando, tudo bem? A interlocução com o uso da segunda pessoa do discurso ou de pronome de tratamento também deve ser recorrente, por isso deve haver referências ao interlocutor ao menos uma vez em cada parágrafo, que é isso que eu estou falando, tá? Então, pelo menos uma vez você tem que usar, tá? Eu coloquei aqui ao menos uma vez em cada parágrafo, mas se você usar uma vez na carta, tá ótimo. Formas verbais no presente do indicativo devem predominar, linguagem de acordo com a norma padrão. Então, a linguagem é o presente. Escrevo, falo, quero, desejo, solicito, o verbo no presente, tá? E a linguagem sempre é a norma culta. Há necessidade dos dados de personificação, ou seja, é importante que seja criado um locutor que mostre competência para discutir o assunto da carta, a máscara. O que é a máscara? Você vai inventar esse perfil social. Então, se o comando fala que você vai escrever, ou nós vamos ver aqui mais à frente na aula, você é uma mãe que vai fazer um pedido pelo seu filho, você vai ter que fingir ser uma mãe, né? Você não é uma mãe ainda, nunca foi, né? Mas nem você, né? Os meninos também não são mães, mas você vai ter que fingir ser. E para isso você vai ter que falar como uma mãe, né? Expressar-se como uma mãe expressaria. Isso é a máscara. Se eu sou um cientista, eu vou ter que falar como um cientista fala. Se eu sou um estudante, como um estudante fala. Se eu sou um professor, como um professor fala. Então, você tem que fingir ser alguém que não é. Tem que disfarçar muito bem e essa é a máscara que você vai usar no seu texto. Feche a carta com exigência ou sugestão para resolver ou amenizar a sua situação ou problema. Então, você termina a carta pedindo que a sua solicitação seja atendida, exigindo ou sugerindo, tá? Ideias para que a sua solicitação seja atendida. Você pode fazer isso também, tá? Assine conforme sugestão do comando. Então, o comando vai dar um nome que você vai assinar a carta. A palavra solicitar precisa ficar explícita. Então, eu trouxe aqui uma proposta de redação só de exemplo. Vocês não vão escrever esta aqui, só para vocês terem uma noção. Veja como é o comando. Você é uma mãe, como eu falei, é uma mãe que está desesperada, pois o seu filho tem epilepsia e não responde aos tratamentos considerados normais, entre aspas. Assim, foi pesquisar sobre maneiras de amenizar as crises em seu filho e leu a respeito do canabidiol, um composto à base de maconha que controlaria as convulsões, em casos nos quais nenhum outro medicamento age de maneira esperada. Contudo, ao pesquisar sobre, descobriu que esse composto é extremamente caro e você não tem condições financeiras de comprá-lo mensalmente. Desse modo, decidiu escrever uma carta de solicitação ao Ministério da Saúde, solicitando o fornecimento desse composto para o seu filho. Elabore o seu texto de 15 a 22 linhas. Assine como mãe. Bom, então você vai mandar essa carta para quem? Para o Ministério da Saúde. E você é a mãe. E o problema da carta, qual é o assunto? Seu filho tem epilepsia e você quer, né? Você pesquisou a respeito, inclusive tem pesquisas que falam sobre isso, não é? E pesquisou e descobriu que esse composto é caro, mas que ele pode controlar as convulsões do seu filho. E aí vem a carta, veja. Então, Maringá, 9 de setembro de 2017. Então, o comando, qual é a cidade que eu vou colocar, Maju?
Se o comando não der um nome de cidade, você vai colocar a cidade que você tá. Maringá, Marialva, Tô em Marialva. Coloca sempre Marialva, Tô em Maringá. Coloca o Maringá. Não há problema algum, tá? Se ele der uma cidade, você tem que usar a cidade do comando. Então, veja, o cabeçalho, Maringá, por extenso, não pode abreviar, vírgula, 9 de setembro de 2017. Então, eu não posso abreviar o mês nem o nome da cidade, tá? Então, eu coloco na primeira linha o cabeçalho do lado esquerdo. Embaixo do cabeçalho, o vocativo. Excelentíssimo ministro da Saúde. Perceba que eu usei um pronome de tratamento adequado à autoridade que eu vou falar, ministro da Saúde. Sou mãe de uma criança com epilepsia. Apresentação, né? Desculpa, de quem é. Sou mãe, né? Sou mãe de uma criança com epilepsia que não reage mais aos tratamentos convencionais oferecidos e tem crises constantemente. Li a respeito de um tratamento à base de maconha, o qual ameniza tais crises de maneira que nenhum outro medicamento o faz. Entretanto, tal composto é extremamente caro e está fora de meu poder aquisitivo. Por esse motivo, senhor ministro, solicito o fornecimento desse composto, já que é a única solução no momento para que meu filho sobreviva e possa ter uma vida saudável. Ademais, espero que o canabidiol esteja disponível para o sistema público de saúde em breve, visto que milhares de pessoas ainda morrem nos dias de hoje por falta desse remédio. Cordialmente, vírgula, mãe. Então veja, a primeira coisa que ela fez, no primeiro parágrafo, a apresentação pessoal, sou mãe de uma criança com epilepsia. Qual é o tema? A epilepsia, que não reage mais aos tratamentos convencionais oferecidos e tem crises constantemente. Veja, então ela disse que é a mãe da criança, a criança não reage mais aos tratamentos. Quais são os argumentos que ela vai usar para fazer o seu pedido, a sua solicitação? Li a respeito de um tratamento à base de maconha, ameniza as crises, que nenhum outro medicamento faz, o composto é extremamente caro e está fora do poder aquisitivo dela. Então ela colocou aqui vários argumentos, apresentou, né? O tratamento que ela leu, falou que ameniza as crises, nenhum outro medicamento ameniza, falou que o composto é muito caro e ela não tem poder aquisitivo para adquirir esse composto. Segundo parágrafo, por esse motivo, senhor ministro, olha o vocativo novamente, chamando o ministro, né, o interlocutor, senhor ministro. Então veja, pelo menos uma vez no texto eu tenho que retomar o interlocutor. Senhor ministro, solicito, olha o verbo solicito, tem que estar explícito na sua carta, solicito. Solicito o fornecimento desse composto. Por quê? Agora vem a argumentação. Também, já que é a única solução no momento para que meu filho sobreviva e possa ter uma vida saudável. Então, ela trouxe a necessidade de ser a única solução para o problema de saúde do filho. Então, não é um motivo fútil, é um motivo de vida, né? Veja, o ademais, olha o conectivo aí. E veja que ela ainda traz uma sugestão no final da carta. Ó, espero que o canabidiol esteja disponível para o sistema público de saúde. Então, ela ainda dá uma sugestão para o ministro da Saúde. Cordialmente, a expressão de despedida, vírgula, mãe. Observe que ela colocou aqui, assinou a carta, o nome ao lado da expressão de despedida. Tem problema, Maju? Nenhum problema. Se você tiver uma linha sobrando ainda na sua redação, você pode assinar na última linha. Se não tiver linha sobrando, você vai assinar ao lado da expressão de despedida, tudo bem? E se eu terminei no último parágrafo e eu só tenho essa linha aqui, ó, do último parágrafo, você termina ali em remédio, tá vendo? No último parágrafo, remédio. Do lado você coloca cordialmente, vírgula, mãe. Não há problema algum, tudo bem? Bom, e a estrutura da carta? Essa estrutura aqui você vai segui-la à risca para fazer a sua carta, tá? Tanto na escola quanto no PAS. Local e data, sem abreviação. O vocativo, senhor, senhora, prezado, prezada, ao responsável, vai depender do comando. Primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Eu dividi em 3, você pode fazer em 3 ou 2, sem problema algum. Lembrando que a gente sempre fala, se você fizer em 2, você une um parágrafo com o outro. Ou primeiro com o segundo, ou o segundo com o terceiro. Primeiro parágrafo, olha o que tem. Apresentação do contexto que levou à solicitação. Então, qual é o problema, né? O que está acontecendo que você está fazendo o pedido. A solicitação, o papel social, né? Quem é você? O papel ajuda normalmente a construir o contexto, né? Mais o termo de coesão, os conectivos, mais a apresentação do objetivo, solicitar, reivindicar, fazer um pedido. Então, são sinônimos, né? Solicitar, reivindicar, fazer um pedido. Então, use sempre solicito, solicito. Mais a apresentação do objeto-alvo, que solicito. O que você pede, né? O que você está pedindo? Segundo parágrafo, termo de coesão, uso conectivo,
a apresentação das justificativas e comprovações que validem a solicitação do seu pedido. Então, por que você está fazendo esse pedido? Por que ele deve ser atendido? Essa é a parte da argumentação. Mais termo de coesão conectivo de novo, mais apresentação de motivos para que o solicitado ajude. Então, por que você precisa dessa ajuda? Tem que trazer os motivos. Mencionar não apenas do que o solicitante se beneficia, mas do que o solicitado se beneficia também. O que quer dizer isso? Você é o solicitante. Quem é o solicitado? O solicitado é para quem você está pedindo. Então, vamos supor que você seja solicitante e esteja fazendo um pedido para o prefeito de Marialva. Você vai pedir que ele melhore a qualidade do asfalto da cidade, que é muito ruim, por exemplo. É só você que vai ser beneficiado com essa alteração? Não, até o prefeito vai ser beneficiado se esse asfalto for melhorado, porque ele também anda pela cidade, ele também usa as ruas da cidade para se locomover, entende? Então, trazer o benefício não só para você, mas para a pessoa que você está pedindo, também ajuda na sua argumentação. Terceiro parágrafo, você vai começar também com o termo de coesão, trazer o conectivo por fim, em conclusão, diante do exposto. Então, lembra lá de todos os conectivos, usa a sua listinha de conectivo para fazer a redação. Mais fechamento com reforço para que o pedido seja realizado, mais agradecimento. Então, reforça novamente o seu pedido e agradece. Pode ou não dar sugestão, isso é uma opção sua. A despedida e a assinatura. E a observação, use uma linguagem adequada à situação. Bom, e aqui eu trouxe uma proposta para você escrever, vestibular de verão de 2018. O tema foi a mobilidade urbana. Mobilidade urbana é desafio para melhorar a qualidade de vida, aponta a audiência. E aqui eu não vou ler o texto todo, tá? Para não ficar cansativo, vou direto no comando, vou só começar. O problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada nesta segunda-feira pela Comissão Senado do Futuro. Moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre a casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Então, o que é a mobilidade urbana? São todas as formas que as cidades possuem para as pessoas se moverem dentro da cidade. Mobilidade urbana, a gente está falando de andar de carro, de andar a pé, todas as formas de movimentar, de andar de bicicleta, de andar de Uber, de andar de patins, de patinete, de ônibus, de andar de carro, ou seja, todas as formas que você usa para andar na cidade, ou a pé, ou de algum veículo, é mobilidade urbana. Então, o maior problema das grandes cidades brasileiras é a falta de mobilidade, como o excesso de aglomeração de carros, né? As pessoas passam muito tempo no transporte público, muito tempo em engarrafamentos. Então, como melhorar? E aí fala bastante, as pessoas ficam até 3 ou 4 horas no ônibus. Vamos ao comando. Carta de solicitação. Contexto e comando de produção. Você é morador ou moradora de Lândia, cidade que vem enfrentando problemas de mobilidade urbana. Como cidadão preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores da cidade, escreva a partir do texto 1 e do texto 2, era uma charge, não coloquei pelo tempo, uma carta de solicitação ao presidente da Câmara Municipal, José Silva. Em seu texto, apresente argumentos convincentes que justifiquem a criação de um projeto de lei que resolva ou amenize esses problemas. Assine a carta apenas como morador ou moradora. Sua carta deve ser escrita com o mínimo 15 e o máximo de 22 linhas. Primeira pegadinha da prova. Você é morador de Lândia. Então, como é que tem que ser o nome da cidade no cabeçalho? Lândia. Tudo bem? Você não vai colocar Marialva, você vai colocar Lândia. Essa cidade vem enfrentando problemas de mobilidade urbana, então você vai começar a carta falando quais são esses problemas de mobilidade. Tem buracos, falta ciclovia, a cidade tem muitos engarrafamentos, então essa cidade é uma cidade que não existe. Você vai inventar os problemas que ela tem de mobilidade. Os ônibus são caros e lotados. Então, quais são os problemas de mobilidade das grandes cidades? Esses são alguns que eu citei. Você vai pensar sobre isso para fazer a sua carta. Traga os problemas, peça mudanças, fale como isso está afetando a vida dos moradores, que problemas isso está gerando na vida das pessoas e apresente os argumentos para a necessidade da criação de um projeto para amenizar esses problemas. Tudo bem? Use a estrutura que está no material de carta de solicitação. E é isso. Espero que
tenha dado para sanar algumas dúvidas, tá? Se ficou alguma coisa que ficou mal compreendida, porque questão do tempo ficou rápido demais, me chama no Insta lá e a gente conversa. Tudo bem? Boa produção, bom trabalho para vocês. A gente se vê em breve.